Oi, gente, voltei. Voltei, né, porque eu tava gravando outro vídeo agora. E agora o vídeo é um pouquinho mais sério. Troquei o microfone, tô usando o microfone do meu celular. O microfone não, né, o fonezinho de ouvido do meu celular que tem o microfone. Eu espero que dê certo pra poder gravar, captar a voz, porque aquele que eu comprei realmente não tá funcionando, eu vou ter que trocar. Ele tá dando esses picozinhos que funciona e para, funciona e para. E eu voltei hoje para poder falar sobre o Depressão Mal Silencioso 2. No último vídeo eu falei que eu tinha sido internada, que eu tive uma outra crise, e hoje eu vou contar deles pra vocês. Eu mantenho aqui a colinha que eu fiz, um roteiro desse vídeo, porque falar sobre tudo, lembrar de tudo é bem complicado, os remédios dão aquela apagada. E eu torno a falar, não use esse vídeo como um autodiagnóstico, porque cada experiência, cada caso é um caso, e a depressão, a ansiedade generalizada, ela pode se manifestar de várias formas diferentes, e isso não quer dizer que porque eu tenho, você tem. Ou então porque você teve um sintoma desse, quer dizer que você tenha depressão. Então, por favor, se tiver alguma coisa parecida, procurem ajuda. Se quiser indicação de psiquiatra, de psicólogo, eu posso até ajudar quanto a isso, mas eu não vou falar os remédios que eu tomo, porque é individual. E... vamos lá, vamos começar o vídeo. E eu terminei contando da minha segunda crise de ansiedade. Ela aconteceu, ansiedade não, né? Quando eu comecei a depressão. Ela aconteceu quando eu fiz uma viagem pro Rio de Janeiro com meu pai. E já tava me sentindo mal, eu já vinha com insônia novamente, com irritação, já tinha caído minha produção no trabalho, eu reconheço isso. E eu comecei a ter pânico à noite, eu não dormia. Eu sempre achava que tinha alguém na janela me vigiando. Eu fiz o Anderson comprar pra mim cortinas, cortinas com blackout. E eu só dormia depois que tivesse tudo fechado, porque eu sempre acordava assustada, achando que tinha alguém me vigiando na janela. Não conseguia mais sair de casa porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. Mas isso tem uma explicação. Eu tive um trauma durante a adolescência, com problema familiar, de ir até o portão de casa, de ter muito medo de encontrar alguém na rua. Então, tem uma explicação para isso ter acontecido, e esse trauma me acarretou uma ansiedade junto com a depressão, que já estava acontecendo por causa das culpas que eu sentia de ter saído de casa. Então aconteceu assim, eu fui para uma viagem no Rio em setembro, a viagem foi maravilhosa, eu adorei a viagem, mas quando eu voltei a culpa bateu. Mas eu não era culpada de ter ido. Na verdade eu fui assim, eu fiquei culpada, me sentindo culpada porque eu fui com meu pai e com a nova mulher dele, e eu achei que a minha mãe fosse ficar zangada comigo. Só que eu aprendi hoje que os problemas dos meus pais é deles, o problema do meu irmão é dele, e eu tenho os meus. Eu não posso tomar conta dos problemas de todo mundo. E eu achava que eu tinha que fazer isso e eu era responsável por tudo. Então eu voltei e a culpa tomou conta de mim. No domingo à noite, quando eu cheguei, e no outro dia de manhã eu acordei, já assim, super eufórica, muito animada. Tudo tentando assim esconder o que eu tava sentindo. Eu cheguei até atrasada no trabalho esse dia, eu lembro, porque eu fiquei em casa me maquiando, me arrumando. E eu lembro que quando eu cheguei, a Rafaela falou assim: Nossa, Thaís, você tá tão bonita. Mas quando ela falou aquilo, eu não me sentia bonita. Eu me sentia uma pessoa horrível. Eu me sentia péssima. Eu me sentia. Não sei. Não tava legal. Trabalhei, voltei pra casa, e quando já era umas 7, eu chegava em casa umas 6h40. Quando era 7h10 eu já tava deitada no sofá dormindo. Eu acho que o Anderson foi na casa do pai dele, quando voltou já me encontrou dormindo. E dali em diante eu já era outra pessoa. E no outro dia eu tinha que acordar pra trabalhar. Eu pegava o turno da tarde porque eu era estagiária. E o Anderson chegou em casa já na hora do almoço, porque ele tentou falar comigo durante a manhã e eu só dormia. Eu não respondia, eu não acordava, eu não queria falar com ninguém, e se eu acordasse eu só chorava.
Foi bem complicado, eu só chorava mesmo, não comia, dormia o dia inteiro. Voltei a me entupir de remédio pra dormir, não pra tratamento. Aí eu voltei ao psiquiatra, me deu uma boa bronca porque eu tinha parado o tratamento anterior. E voltei a fazer tratamento com psicólogo. Só que eu não tava tendo nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, as coisas só iam piorando. Eu tive uma coisa chamada crise dissociativa. Eu acordei um dia achando que eu tinha 13 anos e o sutiã aparecendo. Acordei um dia achando que eu tinha 13 anos, passando por uma situação que eu passei naquela época. E isso se repetiu por umas 2, 3 vezes. E quando isso acontecia, eu não reconhecia meu marido, não sabia que em casa que eu tava, eu só queria minha mãe. Deixa eu respirar. Minha mãe tinha que largar o trabalho e, e vir pra poder cuidar de mim. E eu tinha que... Ai... E eu tinha que ir pro hospital psiquiátrico, que é aqui na cidade de Ocapac. Tomava um remédio. E eu lembro assim, que a primeira vez que eu fui, era o psiquiatra que já me atendia. Que me atende até hoje. E ele me tratou com muito respeito, com muito carinho. Me deu toda a atenção. E administrou o medicamento. Um medicamento muito forte. Ele deu umas instruções para minha mãe e pro meu marido de que não me acordasse, deixasse eu dormir, nem pra ir ao banheiro, nem pra comer, nem nada. Isso aconteceu de manhã e eu dormi o dia inteiro. Eu acordei, já era 9 horas da noite. Aí eu já tinha voltado ao normal. Já era Thaís, né, com 23 anos, com depressão. E sabia tudo o que estava acontecendo. E eu lembrava do sentimento que eu tive quando eu acordei naquela manhã. Mas essas crises que eu tinha, elas eram espaçadas. Acontecia, eu voltava ao normal. E eu seguia a vida. Seguia a vida assim. Não conseguia trabalhar. Não conseguia sair de casa muitas vezes. Ou eu comia pouco, ou eu comia muito. Ganhei peso. Perdi peso. Nossa, tô com tanta dor no dente hoje, porque eu fui no dentista. Nossa. E a voz tá falhando por causa do sentimento. Desculpa. Aí, por eu não conseguir sair de casa, começou as faltas no trabalho, sobrecarregando minhas colegas de trabalho, que na época era a Débora e a Rafaela. Nós éramos em 3, e eu passei, as duas trabalhavam de manhã e eu trabalhava sozinha à tarde. E eu acabei deixando a responsabilidade pra elas ai, que susto, a porta bateu. E eu acabei deixando a responsabilidade pra elas de me cobrir à tarde, mesmo sem poder, por causa da faculdade, já tinha outros compromissos. E essa culpa pesava mais ainda em mim, mas eu não conseguia fazer nada diferente, porque se tornava assim, um ciclo vicioso de que eu não conseguia trabalhar, sobrecarregava elas, me sentia culpada, ficava mais doente ainda e não conseguia ir trabalhar. Assim, por sorte, eu tive muita compreensão do meu patrão na época, que era o gerente Rafael. Eu trabalhava na Chevrolet. E eu tive muita compreensão dele. Eu sou muito grata, tenho muito a agradecer a ele até hoje, porque eu não esperava que alguém de fora pudesse entender tudo que eu tava passando, sem nem ver realmente se eu tava passando aquilo, porque eu falo que a depressão, ela é tão ruim que se você corta um braço, se você quebra uma perna, as pessoas estão vendo que você tá machucada. Mas a dor dentro da gente ninguém sabe. E ele me entendia, ele não me cobrava nada. Ele aceitava o meu momento, o meu tempo. Nunca descontou meu salário por conta de faltas.
E é lógico que quando eu voltava a trabalhar, eu tentava dar o meu melhor, mas eu sei que minha produção não era boa. Então, Rafael, obrigada. Obrigada por ter me ajudado. É, e aí, o que mais que eu posso falar sobre isso? É... Ah, e com isso é interessante porque vem as frases motivacionais, né, Thaís? Levanta da cama, você não pode se entregar. Vamos, vamos fazer alguma coisa, pense em coisa positiva. Quem dera se fosse só isso, se a gente conseguisse pensar em coisa positiva. Eu tô com um problema nos rins, vou pensar que meus rins vão melhorar, não vou me tratar, não vou sentir dor. Não é desse jeito. Como eu expliquei, o cérebro ele é um órgão que ele adoece. Então, dizer para uma pessoa depressiva, levanta dessa cama, se anima, se arruma, a vida é bonita, a gente não consegue enxergar isso e isso não ajuda, isso só atrapalha. Então, falar que é bobeira, que é preguiça, que eu tenho que mentalizar coisas boas. Quando a gente está numa crise, nós não conseguimos enxergar lado bom de nada. Nem vivo a gente quer ficar, quanto mais enxergar o lado bom da vida. Então, dizer que a gente tem que sair de casa quando a gente não consegue nem chegar no portão, nem na janela, porque eu tinha medo de chegar na janela de casa é muito complicado. Então, por favor, não façam isso. Se você estiver convivendo com uma pessoa que está passando por uma situação parecida com o que eu estou contando, não fica dando frase motivacional, não fica nada, só fica ali do lado dela e fala que você entende. Que você quer dizer, você não entende, não tá sentindo, mas que você tá do lado dela para ajudar se ela precisar. Tenta compreender o que ela sente. Tenta compreender pelo que ela tá passando, porque tá passando tudo dentro dela e ela não consegue nem. Eu, pelo menos, não conseguia colocar pra fora o que eu sentia. Muitas das vezes eu só chorava e queria voltar pra cama e dormir porque eu não queria sentir aquilo que eu tava sentindo. Era uma dor tão grande, que eu não desejo pra ninguém o que eu senti. Pra ninguém. Mas. É, teve também, assim, situações de incompreensão de por que acontece no início, todo mundo se importa, todo mundo dá a palavra motivacional, tenta te colocar pra cima, mas quando você vai passando o tempo e não vai melhorando, quem não é próximo a você vai deixando de se importar. Vai falando, eu tentei, eu falei, eu estive ali, mas ela não melhorou, ela não me ouviu, ou ela não fez isso. E esquece de você. Esquece dessa doença e, na verdade, só te julgam. E meu celular tá com bateria fraca. Então acho que eu vou gravar esse. Se acabar a bateria, eu continuo gravando. Então, além disso tudo, tem o preconceito, né, de... Porque as pessoas parecem que têm medo de falar sobre depressão. E quando a gente fala, vira essa boca pra lá, ou então não quer dar muito assunto. E às vezes a gente só precisa conversar. Então, se você... Eu vou dar um outro conselho, nem pra quem está passando pela depressão, mas quem tá próximo. Se você tá vendo alguém se sentindo mal, escuta o que ela tem pra dizer. Seja um pouquinho carinhoso, que às vezes a pessoa precisa disso. Não carinhoso de abraçar nem nada, mas dar atenção. Porque a gente precisa ter voz pra falar e às vezes a gente não consegue encontrar a nossa voz. Quanto mais. Então, quando a gente começa a falar, deixa a gente falar. Porque é um ato de coragem muito grande. E também tem a vergonha que a gente sente, porque às vezes a gente compartilha com pessoas aleatórias, coisas íntimas nossas, mas a gente tá tão sobrecarregado que quando sai como uma metralhadora. E. E aí, vamos voltar pra parte que eu não melhorava e a parte que eu comecei a sentir o pior sentimento da vida. Queria morrer. Eu queria morrer, não queria mais estar viva porque eu não aguentava mais sentir aquilo. Eu me sentia culpada das pessoas estarem passando por aquilo junto comigo, porque quem estava próximo acabava adoecendo junto comigo, porque tinha que estar em casa me vigiando 24 horas, porque eu tentei. Eu não cheguei a tentar, mas eu queria me matar várias vezes, porque eu não queria sentir aquilo que eu estava sentindo. Então, é lógico que eu não vou contar,
como aconteceu, mas porque eu acredito que possa servir talvez de ideia, mas eu não vou contar. E eu lembro de uma manhã que eu acordei, na verdade, eu acordei naquela manhã, não tava legal. Fui no hospital e lá eu fiquei o dia inteiro conversando com a. Não, mentira. Foi a primeira vez que eu acordei e falei pro Anderson a minha vontade que eu tava de fazer. Ele me levou pro hospital e a médica que me atendeu, ela logo chamou a psicóloga do hospital e ela me transferiu pro CAPAC, que é o hospital psiquiátrico, pra internação. O psiquiatra de plantão, ele foi super seco, ele não tava acreditando em mim, foi super ignorante. E também tive uma outra psiquiatra que ela achou que eu estivesse fingindo. Foi totalmente assim, fez muito descaso. E eu só sabia chorar, eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Eu não sabia nem quem era a pessoa que estava do meu lado, que era o Anderson. Mas. Mas aí eu fui até de ambulância. Eu falo que foi uma coisa muito engraçada, porque quando você chega no hospital, os seguranças, né, os técnicos, eles já ficam todos de prontidão esperando uma pessoa surtada, uma pessoa numa crise, às vezes agressiva, às vezes se machucando. E eu simplesmente desci da ambulância sozinha, fiz minha ficha e fui pro atendimento. Só que nesse dia, quando ele falou que ele ia me internar, eu desesperei porque eu não queria ficar internada. Eu fiz de tudo, chorava muito, até que minha mãe falou que não era pra eu ficar internada e o Anderson assinou um termo de responsabilidade e eu fui embora. E fui embora, mas não melhorava de jeito nenhum. Continuava em casa tomando remédio para compulsão, para ansiedade, para depressão, para dormir, para regulador de humor e nada. E aí, um dia eu acordei e queria ser internada. Mas eu queria ser internada no hospital normal. Só que esses hospitais normais não fazem internação psiquiátrica. E eu conversei com um médico, eu não me lembro o nome dele, mas ele me incentivou, porque ele falou que se eu não estava ficando em casa, não estava melhorando, não conseguia fazer nada, eu tinha que internar. Aí eu fui pra casa, arrumei minhas coisas e decidi pela internação. A internação eu vou contar sobre ela no outro vídeo, porque foi uma experiência bem assim complicada. Mas foi uma experiência relativamente boa, porque serviu pra eu ver muita coisa e me ajudou muito. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu nessa segunda parte, onde eu tive a segunda crise, as coisas que aconteceram comigo, as pessoas que estiveram do meu lado, as que entenderam, as que não entenderam. Esse vídeo ficou mais longo do que o outro, mas é porque essa segunda vez foi bem complicada. Mas, como eu vou contar da internação, mas eu quero adiantar que depois da internação eu tive uma melhora significativa. Não tô dizendo que todo mundo tenha que se internar, mas no meu caso foi necessário. E, e eu posso agradecer por ter acesso ao tratamento. Então você que tem acesso ao tratamento, não deixa de fazer. Não deixa de procurar ajuda, porque é muito importante. Então, o vídeo 3 vai ficar sobre a internação, eu vou deixar ele só pra isso. E o vídeo 4 eu vou contar da minha situação de hoje, como eu tô me sentindo, porque eu ainda não melhorei. Eu ainda não estou bem, mas vou ficar. Me fez lembrar do documentário do Drauzio Varela, no Fantástico, que é exatamente ainda, não, é exatamente esse o título, Não Está Tudo Bem, mas vai ficar. Quem tem curiosidade sobre depressão, quem não entende o que acontece, pesquisa. Você não precisa estar passando por isso, ou então ter alguém próximo, mas vai que uma hora você encontra alguém nessa situação. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu acho que eu não saberia lidar. Por falta de informação. Hoje a gente tem tanto mecanismo, tanto método para poder se preparar para isso. E as pessoas estão morrendo tanto por conta de depressão, e a gente não pode aceitar isso. Vamos aproveitar que é o janeiro branco, que é o janeiro não contra o suicídio, mas é o janeiro de a luta contra a luta a favor da saúde mental. Então, vamos nos tratar.
Vamos aceitar o que a gente tá passando, assim como você aceita uma unha encravada, um pelo inflamado, e trata. Trata da mente, trata do seu cérebro, trata do seu coração, trata do seu sentimento, que vale muito a pena, tá bom? No próximo vídeo a gente continua. Tchau, tchau!